E aí pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou o Renato Cruvella e você está no Por Aí Vai, o podcast onde pensamentos ganham voz e sentimentos. E hoje vamos falar de Festa da Firma, um evento que traz muitos sentimentos, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que ama, tem gente que odeia. E tem gente que trata como uma obrigação, enquanto tem gente que acha que é lazer, que é um pouco de espontaneidade no meio do ambiente formal do trabalho, né? Então, já que tem muito para render nesse assunto, não vou me estender muito aqui, né, na explicação do tema, mas vou contar uma fofoquita de bastidor para vocês, porque eu tinha já um episódio todo gravado para, né, conseguir editar e postar a tempo, porém, eu preferi esperar a minha festa da firma, que acontece hoje, né, na quinta-feira. Aconteceu, no caso, né? Pra poder trazer um conteúdo mais fresh pra vocês, né? Porque, assim, empatou, tá? O placar da minha vida, assim, em questão de festa de firma. Porque eu vim de um ano em que a festa da firma foi bem legal. Mas os últimos 2 anos antes desse não foi tão legal assim a festa da firma, né? Então, com a festa da firma de hoje, acabou empatando esse placar. Então, 2 festas que eu gostei, 2 que eu não gostei. E aí, né, eu consigo ser um pouco mais neutro aqui na análise do que eu vou fazer em cima dessa questão da festa da firma, tá? Então, fica aqui a fofoquita para vocês. E vamos começar então o episódio de hoje, no qual eu vou ler uma matéria da Forbes que fala exatamente de como sobreviver à confraternização de fim de ano. Bora lá? Vem comigo então! Festa da firma. Como sobreviver à confraternização de fim de ano. Bom, gente, como eu comentei, né, isso que eu vou ler aqui para vocês agora é uma matéria da Forbes. O link vai estar na descrição do episódio, então se você quiser ver a matéria, né, também vai lá e acessa, tá bom? Através da descrição aqui do vídeo ou do áudio, né, se você estiver ouvindo no Spotify. Então, bora lá, vou começar aqui, tá bom? E aí no meio, obviamente, eu vou colocando o meu pitaquinho, vou botando o meu temperinho durante a leitura, tá bom? Bora lá. Um guia de boas práticas para se aproximar de colegas e chefes e evitar vexames e situações desconfortáveis. Festas corporativas de fim de ano, as famosas festas da firma, muitas vezes são encaradas mais como uma obrigação social do que como diversão. Mesmo para os funcionários mais extrovertidos, elas não estão livres de estresse. A ideia de interagir com colegas e superiores por mais tempo do que o habitual pode ser assustadora, mas não pense em faltar. Esse é um momento importante para celebrar as conquistas do ano e fortalecer relacionamentos para o que vem a seguir. Vou continuar aqui na introdução, depois eu dou meu pitaco, tá? Por outro lado, nada de se empolgar demais também, abre aspas. A confraternização da empresa não é uma festa com os amigos, embora possa parecer, fecha aspas. Afirma Rafael Rezende, palestrante e LinkedIn Top Voice. Conhecido nas redes como Rafa do RH, abre aspas. Existem regras de conduta subliminares a serem respeitadas, fecha aspas, diz Eliette Gomes, Head de Coaching na LHH, uma das maiores empresas globais de consultoria de carreira. O ideal para conseguir curtir sem gerar desconfortos é encontrar equilíbrio. É possível interagir de forma descontraída e até se soltar um pouco sem ultrapassar os limites profissionais. Bom, gente, vou dar meu pitaco aqui antes de continuar a leitura, tá? Cara, pra mim é super uma obrigação social a questão da festa da firma. Assim, a própria introdução se contradiz, né? É porque é uma diversão. Uma diversão onde se você tem que ficar comedido, né? Se não é uma festa, se você tem que tomar vários cuidados, sabe? Então não é uma festa, não é uma diversão. É um aspecto divertido do trabalho, mas é uma obrigação social, tá? E aqui vem o meu primeiro ponto de que, pra mim, confraternização da empresa devia ser sempre no horário de trabalho. Eu acho meio estranho. Enfim, acho meio tênue essa linha aí entre o trabalho e a festa. Mas vamos lá. Outra coisa também que eu queria comentar é sobre o equilíbrio, né? Que eles falam, né, de conseguir o equilíbrio e tal, mas é muito delicado você conseguir o equilíbrio. A gente não consegue o equilíbrio no trabalho. A gente não consegue o equilíbrio entre a vida pessoal e trabalho. A gente não consegue equilíbrio em quase nada aqui no Brasil, gente. A gente é muito intenso, a gente mistura tudo. Então, assim, o que é o equilíbrio exatamente, né? Mas tudo bem, são muitas questões levantadas, até porque é a introdução, né, do artigo, então vamos ver o que ele diz mais para baixo.
Abaixo veja dicas de como se portar na festa de fim de ano na empresa. 1. Não deixe de ir. Mesmo que você não tenha muita afinidade com seu chefe ou os colegas, é recomendável comparecer à festa, já que ela costuma ser vista como uma obrigação social no ambiente corporativo. Assim, realmente, não deixe de ir, porque como foi falado aqui, é uma obrigação social. Não adianta dizer, não gente, é uma obrigação social. Não acho que deveria ter esse peso, né? Eu acho que, principalmente quando é fora do horário de trabalho, como eu já comentei, porque é aquilo, né? Você não tá lá porque você quer, você não tá lá com as pessoas que você gostaria de estar muitas vezes. Eu sei que, aqui, gente, preciso deixar bem claro, tá? Eu tô generalizando, tá? Eu sei que, por exemplo, no meu caso hoje, né? Eu tive colegas ali no meu trabalho com quem eu tive uma afinidade e tal. Então foi muito legal encontrar com eles, né, trocar uma ideia para além do trabalho, porque no trabalho a gente está muito focado, né, nos temas ali que a gente tem que resolver. Então é legal ter essa abertura para falar de temas mais pessoais, a gente se conectou muito em temas de viagem, em temas de festas em geral, né, até assim, coisas do meio corporativo, experiências anteriores. Então foi muito legal conhecer mais deles, coisas que a gente não faria fora, dentro do horário de trabalho. Mas, como eu falei, né, eu já tive outras experiências de festas de trabalho em que foi eu não gostava da equipe que eu tava, não tinha abertura para eu furar essa bolha, né, e poder interagir com outras pessoas, não tinham outras pessoas com quem eu me identificava e, né, quisesse talvez ter uma relação pessoal, então foi literalmente uma obrigação de trabalho fora do horário de trabalho, sabe? Isso eu acho eu acho péssimo. Então, existe essa diferença, sabe? E, enfim, eu acho que é isso. Você tem que ser obrigado a ir por conta do trabalho, né? Para manter aquela política de trabalho, então que seja num horário de trabalho. Inclusive nessa, né, de hoje, eu não sabia como que ia ser, eu não sabia como é que me relacionar ali com as pessoas, porque era a primeira vez que a gente ia se ver pessoalmente e tal. Então eu fui cedo para poder ir embora às 6 horas, mas tava tão legal que eu fui embora tipo 9 e pouco, sabe? Acho que foi 9h15 que eu saí de lá. Então beleza, sabe? Então de boa. Mas tem casos em que a gente só quer dar um oi mesmo e ir embora. Só que em São Paulo isso é muito caro, né? Então se a gente pensa que qualquer transporte que a gente pega, a gente gasta no mínimo 1 hora, pô, você gastar 2 horas de transporte ida e volta pra dar só um oi e vir embora, né? Precisa. Enfim, questões. Vamos pro próximo item. 2. Pense na melhor roupa para a ocasião. Informe-se sobre o dress code para saber se o evento será formal ou mais casual e escolha uma roupa adequada à ocasião. A imagem também conta. Abre aspas. Siga o código de vestimenta indicado no convite. Se não houver opte por algo elegante e profissional, mas confortável, fecha aspas, diz a executiva da LHH. Gente, de preferência, né, se for para ter dress code, essa coisa super careta e super antiga e, enfim, sou totalmente contra. Mas se for para ter, então que esteja no convite, né? Porque é complicado você ter que ficar adivinhando isso. E principalmente, assim, faz muito tempo que eu não me preocupo com dress code, tá? Nas empresas que eu trabalho. A única vez que eu tive que me preocupar com isso em anos foi quando eu trabalhava numa empresa lá da Irlanda, que era super careta. Inclusive o jantar parecia mais uma pregação de igreja do que, de fato, uma celebração, né, de empresa. Mas enfim, foi a única vez na vida que eu tive que me preocupar assim, com dress code e como eu estava acostumado a não ir com, né, usar roupa formal mais e tal, eu fui com uma roupa meio despojada num ambiente que era meio formal, então foi bem constrangedor essa questão. Mas enfim, graças, né, à evolução dos tempos, eu nunca mais precisei me preocupar com dress code na vida, então queria ouvir os comentários de quem passa por isso, o que acha. Terceiro item, não exagere na bebida. Beber um drink, uma cerveja ou uma taça de vinho é perfeitamente aceitável, mas o mais importante é beber com moderação. Ninguém quer dar vexame na frente do chefe, e aqui eu vou adicionar do RH também, abre aspas, nada é pior do que um colaborador embriagado e inconveniente, fecha aspas, afirma Eliette Gomes. Não se ganha muito com isso, apenas uma diversão momentânea e talvez muito arrependimento. Blow! E gente, esse conselho aqui é pra vida, né? Não é só pra festa da firma. Cara, eu acho bizarro quem precisa beber pra se soltar muito, sabe? Eu acho que, tudo bem, tem gente que é mais tímida, que realmente precisa desse, entre aspas, estímulo da bebida pra se sentir mais à vontade, pra se sentir mais aconchegante, e até aí tudo bem. Mas é aquilo, né? Não exagerar. E trazendo um paralelo em relação à Irlanda, por exemplo,
eu fiquei muito assustado com quanto as pessoas lá precisam do álcool pra, tipo, se relacionar. E aqui eu tô falando principalmente no campo amoroso, né, / sexual, mas se estende pra outros casos também, sabe? Tudo que é evento social ali tem que ter bebida, e é muita bebida. Não é pouco, não. Cara, eu lembro quando eu saí, assim, a primeira vez com os meus colegas de trabalho, e era muita bebida, e eu ficava, tipo, chocado, porque uma pint pra mim já me saciava, né? Uma pint é tipo um copo de, sei lá, 500 ml de bebida lá já me saciava, mas meus colegas era, tipo, sei lá, 3 pints em 10 minutos, sabe? Eu ficava chocado primeiro com o preço, então eu não sei o quanto de salário que eles ganhavam pra dar conta de tanta bebida, e segundo pela quantidade de bebida mesmo, né? Que era bastante, era uma coisa que não parava. E lá, inclusive, é muito comum uma pessoa pagar por rodada, né? Então, uma rodada eu pago pra todo mundo, na outra pessoa paga. Então, assim, é uma bebedeira tremenda. Mas, enfim, tô desviando totalmente do assunto, vamos voltar aqui. 4. Fure a bolha. Foque em participar de conversas educadas e amigáveis com pessoas diferentes do seu convívio no dia a dia. Abre aspas. Durante o expediente, acabamos conversando só com colegas da nossa área, o que limita trocas, novas ideias e nos impede de ampliar a visão de negócio, fecha aspas, diz Rafa do RH. Mas, meu querido, não tá falando que é festa, diversão, que não é trabalho, não sei o quê? Então, eu tô lá pra me divertir ou pra fazer, né, visão de negócio? Desculpa, gente, essa questão de furar bolha pra mim é muito polêmica, primeiro porque uma pessoa que fala, vai lá na festa pra fazer mais amizades e tal, acho que nunca foi numa festa da firma, porque assim, existem líderes, né, que se esforçam pra quebrar essa bolha, né, então às vezes eles não viram pessoas de outras áreas, eles saem cumprimentando, ou funcionários novos, né, então eles vão lá, tentam conversar, puxar o funcionário novo pra fazer parte. Inclusive gostei muito que, né, nessa agência que eu tô, as líderes ali fizeram isso. Não conheci elas pessoalmente, nem virtualmente, então foi legal, né, conhecê-las ali. Mas assim, no geral, cada um na sua bolha, né? E até isso que eu comentei, sabe? É aquela coisa meio ambígua de você estar numa festa, mas é trabalho. Então, você sair puxando assunto aleatório com pessoas aleatórias pode soar bastante inconveniente, digamos assim. Então, desculpa, não concordo com esse conselho. Eu acho que é aquilo, já é um ambiente meio estranho, então quanto mais confortável você estiver ali, melhor. E de novo, estou generalizando, é óbvio que existem situações em que você tá lá curtindo e aí você acaba fazendo novas amizades, mas eu acho que fazer isso propositalmente é um pouco difícil, porque também tá todo mundo na sua própria panelinha, então você entrar numa panelinha é muito difícil, ainda mais nesse momento, né, que tá todo mundo meio atentos, né, em questão de assédio, questão de inconveniências, então assim, esse eu acho furada. E não é da bolha. Vamos pro próximo tópico. 5. Deixe o trabalho no escritório. Ué, ambíguo, não acabou de falar que nos impede de ampliar a visão de negócio? Como é que o trabalho ficou no escritório, mas eu tenho, né? Ficou ambíguo essa daqui, mas vamos lá. Pelo menos com essa eu concordo. Não transforme a festa em uma reunião de trabalho. Faça perguntas, compartilhe histórias leves e evite assuntos polêmicos. Como política ou temas que possam gerar desconforto. É uma boa oportunidade de falar sobre outros assuntos, como viagens e hobbies. Isso também ajuda a deixar as queixas, que podem ser muitas, de lado. Abre aspas. Nas conversas, seja claro e direto, sem monopolizar o tempo dos outros. Preste atenção ao que os outros estão dizendo e faça perguntas pertinentes, fecha aspas, diz a executiva da LHH. Olha, gente, dificilmente você vai deixar o trabalho do escritório, né, de fora das festas. É o ponto que conecta você com esses colegas, principalmente se é a primeira vez, né, se vocês não têm muita intimidade. Então, um assunto que vai ser confortável para todo mundo falar é do trabalho, né, assuntos em comum ali, coisa do dia a dia. E aí, conforme isso vai saindo, né, as coisas vão entrando, né? Então, toca no assunto de uma cidade de alguém, e aí a pessoa começa a falar de viagens e a coisa vai fluindo. Mas realmente, assim, eu gostaria que as pessoas ouvissem mais esse conselho, porque não aconteceu muito dessa vez, a gente foi de boa, assim, os assuntos de escritório, mas já aconteceram naquelas festas que eu comentei no começo, de gente que vai em festa da firma e fica falando de demanda e fica falando de coisas que precisam resolver do trabalho e tal, como se fosse uma reunião de trabalho, sabe? Então, porque naquele assunto, fala com fulano, porque ele vai te ajudar a resolver, e não sei o quê, porque a gente precisa disso pra semana que vem, blá, blá, e eu fico tipo, então, não estou no Teams. Né? Então, enfim, é complicado. Mas vamos pro próximo. 6. Não se isole.
Se você não conhece muitas pessoas, especialmente se trabalha em modelo remoto ou acabou de entrar na empresa, algumas estratégias podem ajudar. Se estiver sozinho, busque pessoas com quem já conversou ou que gostaria de conhecer. Abre aspas. Não tenha medo de se apresentar a pessoas que você ainda não conhece, especialmente líderes e colegas de outros departamentos, fecha aspas. Diz Eliette Gomes. Abre aspas de novo. Se a conversa fluir bem, sugiro trocar contatos para continuar a conversa em outro momento. Isso pode ser feito de maneira casual, como adicionar no LinkedIn, fecha aspas. Cara, esse conselho não se isole, pra mim, tipo assim, eu entendo o propósito, né, porque realmente tem gente que vai na festa da firma e fica, tipo, só no cantinho ali, né, super excluído e tal, mas eu acho que é um conselho que deveria ser feito na mão inversa. Então eu acho que é, tipo, não isole as outras pessoas, principalmente pessoas novas, pessoas que entraram no time agora. Eu acho que o conselho aqui seria mais produtivo no sentido de inclua pessoas. Então, se você está mais tempo na firma, se você tem mais conexões e tal, trabalhe para que essas conexões sejam mais aprofundadas, né? Que pessoas que não são tão novas possam incluir outras pessoas também na conversa, sabe? Então, eu prefiro que o conselho aqui seja inclua e não se isole. Não sei se foi claro, mas enfim. Número 7. Prepare-se para as conversas. Pense em temas em comum para iniciar uma conversa ou fale da própria festa. Evite perguntas de sim ou não, tente abordar temas mais amplos, e momentos de silêncio podem ser constrangedores, mas fazem parte. Abre aspas. Interagir, mesmo que de forma leve, é importante para evitar interpretações negativas, fecha aspas. Diz Rafa do RH. Para os mais introvertidos, como ele, a sugestão é já pensar em assuntos e se preparar antes de chegar no evento. Deixe as conversas fluírem, mas não procure prorrogá-las. É bom que sejam curtas e interessantes. Ah, gente, eu tenho uma dica. Se você quer fazer amizade nesses eventos, vai pra pista de dança, entendeu? E dança, óbvio que não exageradamente, como eu sempre faço. Esse é um conselho que eu precisaria ouvir, né, de mim mesmo, mas enfim. Mas sabe, só dançar ali, curtir, cantar, enfim, que aí isso quebra o gelo com as pessoas, né? É claro que é muito difícil fazer isso num ambiente em que não tá tocando músicas onde você se sente à vontade, né? Eu vou dar o exemplo dessa festa, mas eu poderia dar de outros. A festa de hoje, né, que eu fui, foi pagode. E, cara, eu não gosto de pagode. Não é algo que eu odeio. Tem algumas músicas que eu gosto, que eu ouço assim de vez em nunca, quando eu estou com os meus amigos que gostam de pagode. Mas não é algo que, tipo, eu vou pra pista de dança dançar, entendeu? Então, eu joguei no seguro. Eu fiquei ali com o meu grupo de amigos, né, do trabalho, meus colegas. Conheci pessoas novas e tal. Então, assim, é legal, mas assim, a gente ficou conversando a noite inteira. Então, isso que ele falou aqui de, é bom que sejam curtas e interessantes, eu discordo. Eu acho que quanto mais conexão, né, você criar ali com as pessoas com quem você tem afinidade, melhor. Claro que são pessoas, tipo, podem ser comprometedoras de alguma forma, né? Tem pessoas com quem você não tem afinidade, chefes, líderes, né? Com quem você não sente tão à vontade, assim, de entrar muito fundo nos assuntos. Aí, beleza, eu concordo que, né, é mais fazer a política da boa vizinhança ali. Mas, no geral, assim, se você tem afinidade com as pessoas, eu acho que é super interessante você ir fundo, compartilhar histórias pessoais e tal. Óbvio que sempre respeitando limites, né, gente, de pessoal mesmo, né? Então, não entrar em histórias que possam ser, não digo polêmicas, porque pra gente que é LGBT, por exemplo, qualquer assunto pessoal que a gente for entrar vai ser polêmico em alguns casos, né? Se a pessoa não tiver afinidade com a nossa comunidade, digamos assim. Então, é mais assim, no sentido de, sei lá, não ser inconveniente, certo? Próximo. Reforce relacionamentos. Isso aí é o que eu falei. Gente, isso daqui eu vou pular porque a gente já meio que falou disso e eu não quero ser repetitivo aqui, tá? 9. Evite flertes e ultrapassar limites pessoais. Inclusive eu falei disso. Mas esse eu quero ler porque falar de flertes especificamente. Mesmo que o ambiente seja informal, esse ainda é um evento de trabalho. Comportamentos inadequados podem ser mal interpretados e até levar a demissões, abre aspas. Mantenha uma distância confortável e evite ser invasivo. Observe as reações das pessoas para garantir que elas estejam à vontade, fecha aspas, diz Eliette Gomes. Gente, eu tô rindo porque na festa, né, de hoje, tinha um casal ali se beijando, né, e aí eu comentei com a minha colega, eu falei, nossa, gente, muito corajosos, né, porque eu não tenho coragem nenhuma de beijar alguém em festa da firma. Posso estar o mais à vontade que for,
posso ser mais amigo das pessoas que for, eu não faria isso. Primeiro porque eu sou gay, né? Então o simples fato de eu beijar um homem no ambiente de trabalho já seria bastante polêmico. E segundo porque, eu sinto que todo mundo vai estar falando sobre isso no dia seguinte. Eu não conhecia o casal que tava se beijando, então assim, um beijo, sabe? Não vou estender o assunto, né, no dia seguinte e tal. Mas eu sinto que não é legal, sabe? Eu sinto que é estranho e... Enfim, vamos pro último item. Fuja de fofocas. Não participe de conversas que envolvam fofocas sobre colegas, críticas ao chefe ou comentários negativos sobre a empresa. O que é dito na festa pode se espalhar pelo escritório, prejudicando sua reputação. Gente, eu acho isso muito campo ideal, né? Porque você vai botar as pessoas juntas num ambiente, elas vão fofocar. Não tem como. É o tema que a gente tem em comum, sabe? Até, como eu falei, até isso se desdobrar em algo mais pessoal, né? Em algo mais ali morno, digamos assim, o tema vai ser fofoquetas, né? Do escritório. Eu acho que você só tem que tomar cuidado com a fofoca que você faz, né? Obviamente. Então, evitar temas muito pesados. E também maneirar na forma como você faz essa fofoca, sabe? Não gerar hate pra alguém, ou espalhar um segredo, né, que alguém te confidenciou ali, ou algo que vai atrapalhar os próprios negócios, né, então informações confidenciais e tal. Isso eu acho que é ok, evitar. Agora, de resto, sabe, se vocês encontram ali um denominador em comum pra falar mal, um tema de trabalho também que aconteceu em alguma reunião e você quer comentar, eu acho que não vejo problema. Mas é isso, gente. Para encerrar, eu queria dar a minha própria dica de como sobreviver, né, às festas da empresa. E basicamente seja você mesmo, não se sinta obrigado a nada, né? Então se você não quer ir, eu acho que você não deve ir. Se você não sente a vontade de se relacionar, tá tudo bem ir lá só pra fazer uma politicagem e depois ir embora. Você não é obrigado a ficar até o final, entendeu? Cara, a vida é muito curta pra gente ficar se prendendo nessas obrigações sociais ou nessas entrelinhas, né, do que a gente deve ou não fazer. Então, seja você mesmo. Óbvio que, de novo, evitando exageros, né, para não ser prejudicado também, então a gente tem que ter essa malícia. E um outro conselho que eu dou também é que, gente, pelo amor de Deus, o dia em que vocês souberem quão benéfico é separar a vida pessoal da profissional, cara, as pessoas vão ser muito mais felizes, sabe? Eu sigo isso há muitos anos, quem me conhece no trabalho não faz ideia de como eu sou na vida pessoal. E quem eu sou na vida pessoal, assim, é uma pessoa completamente diferente de quem eu sou no trabalho. E que bom, sabe? Porque pra mim fica muito claro quando que eu tenho que ser de um jeito, quando que eu tenho que ser de outro. Não é uma coisa que eu me forço, é uma coisa natural minha. Porque eu levo o trabalho muito a sério, né? Então essa mudança de chave acontece muito fácil. Inclusive é um desafio que eu tenho aqui criando conteúdo pra internet, porque é um trabalho, mas ao mesmo tempo é onde estão meus amigos, é onde tá, né, as pessoas que eu gosto. Então essa linha tênue fica ainda mais tênue, e eu tô tentando achar esse tom, sabe? Que não é nem festa e amigos, mas também não é trabalho, CLT ali, coisas muito sérias, sabe? Então, separem a vida pessoal da profissional, gente. Sério, vocês vão ser muito mais felizes com isso, eu garanto. E chega de falar desse tema, vamos agora pro momento Vai Com Tudo do episódio. Vai com tudo participar do grande baile Tribruxo. Gente, tá rolando aqui em São Paulo, no Shopping Cidade São Paulo, aqui, né, na Paulista, o baile Tribruxo. É uma peça de teatro imersiva, então tem toda uma ambientação ali de Harry Potter. Os ingressos custam a partir de R$95, tá? Então é meio salgadinho. Mas se vocês tiverem interesse, eu vou deixar o link para vocês se informarem, né, sobre o evento e sobre os ingressos na descrição também, tá? Então corre lá, é uma peça que tem geralmente 2 horas, mais ou menos. É muito divertido, serve para a criançada, serve para os adultos que são fãs da franquia. Tem muitos lugares para vocês tirarem fotos. É recomendado que vocês vão fantasiados, né, com roupas ali de bruxo e tal. Mas não é uma obrigação, tá? Não vai piorar em nada a apresentação para vocês. Mas obviamente se vocês entrarem no tema, vai ser muito mais divertido. E é uma peça interativa, então é como literalmente se vocês estivessem num baile, tá? Então tem coisas rolando paralelamente à peça, vocês podem assistir a peça, vocês podem participar do baile, vocês podem
fazer tipo um escape room que rola lá, né? Umas coisas que vocês têm que adivinhar. Então é muito legal. Tem lojinhas para vocês comprarem varinha, boneco Funko, bolsa, livro. Tem de tudo. Tem comida, tem bebida. Bebidas temáticas de Harry Potter, inclusive. As comidas eu não tenho certeza, tá, gente? Eu não dei uma olhada no menu pra ver. Mas, obviamente que tudo é pago, tá? A parte. Mas vale bastante a pena. E se vocês quiserem saber como é, né? Sem precisar ir lá, eu tenho um vídeo lá no YouTube onde eu mostro exatamente como é essa experiência, tá? Óbvio que nem tudo, né? Pra manter um pouco ali do misticismo da coisa. Mas tem bastante coisa, dá pra vocês verem imagens exatamente de como é, caso tenha essa curiosidade, tá bom? Então, se você tiver interesse, corre lá no YouTube para assistir ou vai no link que tá na descrição para comprar os seus ingressos e viver essa experiência por si mesmo. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado demais desse episódio. Obrigado por escutá-lo até o final. Sei que ele foi bastante longo. Então, obrigado de coração por vocês estarem aqui comigo. Não esquece que toda sexta-feira tem episódio novo do podcast aqui no Spotify e lá no YouTube também. Por falar em YouTube, tem vídeo novo todo domingo, tá bom? Vejo vocês lá. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!